Eu vou acompanhando o chat, viu, Luiz? Você pode puxar aí? Posso. Tá? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Gabriel, os alunos aí. Muito obrigado pela participação de vocês. A nossa ideia hoje é um bate-papo, né? A gente tentar retomar o conhecimento que a gente tinha adquirido antes dessa pandemia aí, né? Então, nós montamos aqui uma apresentaçãozinha, que é um apanhado daqueles slides que a gente estava passando para vocês, e com alguns conceitos, a gente voltar e pegar a dinâmica de novo do de PO, né? Eu não sei se todos conseguiram ou tiveram a oportunidade de acessar o Moodle. Eu fiz uma mudança lá, viu, Gabriel? Eu acabei nem falando com você. Eu deixei Uhum. só, estava em duas abas, eu deixei uma aba só e a gente tocar Ah, junto ótimo. para o conteúdo, tá? Ótimo. Mas a ideia é que a gente retome aí, tá? Então tá aberto, conforme a gente vai conversando sobre os conceitos, se quem tiver aqui agora quiser já perguntar alguma coisa, tá aberto, como se fosse uma aula mesmo, tá? E a ideia é essa, beleza? Então nós preparamos aqui uma conversinha com vocês, né? Então montamos uma sequência de slides, mais como apoio para evitar que a gente esqueça alguma coisa, tá? Na hora de comentar o conteúdo com vocês, tá? Então uma coisa que eu acho interessante, né? A gente começar pelos tipos de dados, né? Então o Java é uma linguagem de programação, né? Ele usa o paradigma orientação a objeto e eu consigo trabalhar com vários tipos de dados, né? Então, eu trouxe alguns deles aqui. Esses dados, uma característica deles, ó, quando começa com minúsculo, a gente fala que esses tipos de dados são tipos de dados primitivos, tá? Eles, se vocês observarem, eles também estão presentes em várias linguagens, né, que a gente já estudou. Em C, por exemplo, tem esses tipos, né? Então a gente começa ali pelo Boolean, que é para trabalhar com valores lógicos, né, para fazer comparações de verdadeiro ou falso, byte, short, não é bermuda, é short e int, tá? Esses três aí são para trabalhar com números inteiros, né? E se eu precisar trabalhar com números reais, né, uma precisão maior aí. Peraí, que o Gabriel tá querendo entrar aqui na. Aí, o Gabriel liberou o Gabriel, ó. Eu já admiti aqui já. Se eu precisar trabalhar com números reais, né? Ou seja, aqueles números que têm casas decimais, eu tenho alguns tipos para trabalhar também, float, double, né? E aí, quando eu vou trabalhar com palavras, com caracteres, com caracteres eu tenho um tipo específico, char, tá? Char, né? Como a gente fala no Brasil aqui. E aí uma ressalva para vocês, o Java ele tem um tipo que é chamado string. Só que string tem uma particularidade, por quê? String no Java, ela não é um tipo primitivo, ela é uma classe. E aí depois a gente vai conversar um pouco melhor, né, retomar essa questão do que é classe mesmo, o que é atributo, né? Nós vamos repassar tudo isso aí, tá? Só que para continuar a ideia dos tipos de dados, como string não é um tipo primitivo, ela tem algumas particularidades a mais do que os tipos primitivos. Então, nós separamos alguns conteúdos para vocês, para quando a gente for trabalhar com string, a gente saber lidar com ela, tá? Por exemplo, quando eu preciso fazer uma comparação para saber se uma string é igual a outra, eu não posso fazer como a gente faz no C, né? Igual, igual. Como string é uma classe do Java, existe um método responsável para fazer a comparação do conteúdo de uma string com outra string, tá? Então eu listo aqui alguns métodos para vocês, né? Que existem dentro da classe string. Cada um faz alguma coisa, né? O primeiro, por exemplo, é o método char@, né? O que faz esse método? Eu vou passar rapidamente, pessoal, porque depois quando a gente for começar a fazer... Deixa eu passar a moto aqui. Quando a gente for começar a fazer as listas de exercícios, começar a criar nossas classes, a gente vai conversando melhor a respeito desses métodos. É mais para retomar aí o que vocês já tinham visto. Então, char@, né? Ele retorna um caractere de uma posição específica. Então, como que ele funciona? Você pega o nome do seu objeto da classe string, coloca um ponto, né, para fazer a chamada do método, chama esse método char@, né, e o método char@, você tem que informar dentro do parênteses qual é a posição que você quer que o caractere seja retornado, né? A string, ela trabalha como se fosse uma variável multidimensional de vários caracteres, né? Então, são um caractere do lado do outro, né? Futuramente, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês
vetores, e aí a gente vai entender melhor essa questão. Aí, a respeito daquela comparação que eu falei com vocês, né, existe um método, né, mais de um, inclusive, né, pelo menos 4 métodos que eu consigo me lembrar agora, que são usados para comparar o conteúdo de uma string com a outra, tá? Então, um deles é o equals, né? O equals, ele compara um objeto de string com outro objeto de string, e ele verifica se os dois possuem a mesma sequência de caracteres e retorna um valor booleano. Então, olha que importante, né? Porque muitos alunos falam, né? Ah, professor, por que eu vou usar esse valor booleano? Vai usar porque tem situações que ele é muito interessante. Esse caso, por exemplo, o retorno do método, ele retorna verdadeiro ou falso. Então, você já consegue saber se uma string é igual a outra usando esse método aí. E aí tem uma variação desse método, que é o equals ignore case. O que ele faz? Praticamente a mesma coisa, só que ele não diferencia caracteres maiúsculos de minúsculos. Então, se eu tiver uma palavra escrita, por exemplo, casa, com todos os caracteres em maiúsculos, e casa, com todos os caracteres em minúsculos, se eu utilizar o método equals ignore case, para ele, as duas strings são iguais, tá? Se eu utilizar o método equals, aí vão ser diferentes. E aí, para finalizar esse primeiro slide de métodos da classe string, eu tenho um outro método que também é interessante, principalmente quando a gente quer pensar numa padronização de formato de dados, que é o toLowerCase. O que ele faz? Ele pega um objeto da classe string e converte todos os caracteres para caracteres minúsculos, tá? Gabriel, quer comentar alguma coisa ou tá? Ô Luiz, tá tranquilo, pode. Qualquer Beleza. coisa eu falo aí. Obrigado, viu? Opa. Alguém tem alguma pergunta? Vocês vão me interrompendo aí, pessoal. Se quiser, eu vou acompanhando o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, aí no chat aqui eu vou respondendo, talvez, ou chamo você. Pode ser, Luiz? Beleza, combinado. Aí, diferente do método toLowerCase, nós temos o inverso dele, que é o toUpperCase, né? Ele faz diferente do lowercase, ele converte tudo para maiúsculo. Então, se eu precisar, uma situação, eu tenho um código meu lá em Java, onde eu preciso formatar um conjunto de caracteres, padronizar que todos os caracteres fiquem maiúsculos, eu uso uppercase, minúsculos, lowercase, tá? Então, para quem manja inglês, o que é bacana do Java, apesar dos nomes dos métodos serem grandes, mas para quem conhece um pouquinho do inglês, sabe que os nomes são bem intuitivos, que é uma boa prática de programação nós colocarmos no método um nome significativo, ou seja, que tem relação com a função do método. Mais 2 métodos de comparação. Se eu quiser uma alternativa ao equals, é o compare to. Qual que é a diferença principal dele? É que ao invés de retornar um valor booleano, true ou false, verdadeiro ou falso, ele retorna 0 para quando não é igual e 1 para quando é igual. E o compare to ignore case é o mesmo caso do equals ignore case, só que com retorno de inteiro também. Além disso, também temos a possibilidade de somar, né, concatenar. Quando a gente soma uma string com a outra, a gente chama de concatenação. Então tem um método específico para isso, né? Então, que é o método concat. E um outro, pode falar, Gabriel. Desculpa te interromper, Luiz. Tem alguém querendo entrar, o João Pedro, eu não estou conseguindo abrir para ingressar, admitir ele aí. Você me ajuda? Ajuda, peraí, vamos lá, que eu acho que ele deve estar aqui no chuveiro. Onde que ele está? Ele deu erro? Eu não estou vendo ele aqui, cara. Isso. Não sei se está aparecendo. João Pedro e a Lívia, ó, aceitar todos. Eu aceitei aqui. Depois eu vou ver, Gabriel, se eu consigo colocar você também como moderador. Então, é porque eu não consegui, eu não vi aqui, eu não consegui liberar, tá bom? Não, tranquilo, fechou. Valeu, desculpa. Oh. Por fim, pessoal, um método que é interessante, né, a gente utilizar é o método ends with, né? Ele verifica se uma determinada string ela termina com um determinado caractere, tá? Deixa eu ver se tem mais algum método que a gente tinha separado para vocês. Tem mais alguns aqui. Deixa eu ver se são os últimos. São os últimos, tá? Então, para finalizar aí, né, existem outros métodos, tá, pessoal? Isso aqui são alguns exemplos, né, que estamos trazendo para vocês, para
que vão ser úteis no nosso dia a dia aí com a programação em Java, né? O trim, né, ele retira espaços vazios de uma string, tá? Começo e fim. Substring, ele copia um pedacinho de uma string, tá? Uma parte de uma string. E o length, ele retorna qual é o tamanho daquela string, né? Quantos caracteres ela tem. Ok? Basicamente é isso, né? A questão de string. Quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Tá tranquilo? Posso ir chorando a bamba aqui? Pode ir tocando, que a coisa eu te falo, tá? Vai tranquilo. Beleza. Então, pessoal, o que a gente viu até agora? Quais são os tipos primitivos do Java, né? Que a gente pode trabalhar com que tipo de informação que a gente pode trabalhar no Java? E começamos a falar um pouquinho de tipos complexos, né? E aí a gente começa a pensar a respeito das classes, né? Classe tem várias definições, né? Uma delas que eu gosto particularmente, e talvez possa ajudar vocês com o entendimento, é que definir uma classe é definir um tipo de dado, né? Um tipo de dado complexo que você vai definir e você vai definir o modelo desse dado, né? Então, por exemplo, aí vai naquela questão de eu vou desenvolver um sistema e o meu sistema tem uma situação que eu preciso representar os dados de um cliente, né? Mas, como a gente viu anteriormente, não existe um tipo cliente, né? Existe sim o tipo para me armazenar o nome, né? O tipo, deixa eu ver aqui, int para armazenar a idade, vamos supor, né? Então eu tenho os tipos primitivos, mas eu não tenho um tipo especial para aquela situação. E quando a gente pensa na orientação objeto, você criar uma classe te permite que você defina o tipo de dado para a sua necessidade. Então você vai criar um modelo. E dentro desse modelo, o que você vai definir? Três coisas, tá? Qual vai ser o nome desse novo tipo de dado? Quais são as características, informações que esse dado vai poder armazenar e de que tipo que elas são? E quais atividades, as tarefas que esse tipo de dado vai poder trabalhar, né? Então, uma das formas de definir uma classe seria isso, tá? Um termo mais, que diz mais, fugiu a palavra da memória aqui, formal, um termo mais formal, né? São variáveis com características afins, né? Você quer completar alguma coisa, Gabriel? Posso sim. Pode. Eu achei legal essa tua observação, que é como se a gente estivesse criando um tipo complexo, né? Eu Isso. acho que é interessante essa abordagem. E outra coisa é que geralmente a classe, né? Eu também gosto de pensar o seguinte: a classe ela representa um conjunto, né? Então você pega, por exemplo, se a gente for fazer um exemplo, sei lá, os mamíferos, por exemplo, né? Então você tem um conjunto aí. E esse conjunto, os elementos que fazem parte desse conjunto, eles compartilham das mesmas características e dos mesmos comportamentos. Então, quando eu estou criando uma classe, de certa maneira, eu estou definindo como que esse conjunto vai existir. Perceba que um elemento de um conjunto, eles podem ser diferentes entre si, embora pertençam ao mesmo conjunto. O que eu quero dizer? Você pode ter eles têm as mesmas características, eles têm os mesmos comportamentos, mas, por exemplo, as características, os valores das características são diferentes, né? Então você pega a pessoa, né? Então você pode pensar que pessoa, você tem um conjunto chamado pessoa. Cada elemento desse conjunto é uma pessoa, mas aí ele tem uma característica que é nome. E essa característica, o valor, ela pode ser diferente entre si, né? Não sei se faz sentido aí o que eu estou colocando, Luiz. Perfeito, Gabriel. Acho que você completou aí. Realmente, essa ideia de conjunto, né? Nós vamos definir característica. Por exemplo, tamanho do nariz. O meu vai ser muito maior do que o do Gabriel, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa que tem um nariz de presença, né? Então, uma classe é bem isso, tá, pessoal? Talvez possa, no começo, pode parecer um pouco estranho, porque como vocês não vêm, né, de um conhecimento de uma linguagem orientada a objetos, então você ter essa ideia de criar o seu tipo de dado, né, vamos dizer assim, ela soa um pouco estranha, né? Mas
quando eu comecei a trabalhar com isso, né, aprender isso, depois quando eu entendi realmente, eu fiquei muito fascinado, porque na minha concepção te dá uma liberdade muito grande em termos de programação, né? O que mais aqui, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem, né? Então, olha lá, um protótipo, né? Que define os atributos e os métodos comuns a todos os objetos de um determinado tipo e da própria classe. Então, é aquilo que o Gabriel falou, né? Então, nós vamos criar aí um modelo, um protótipo. Dentro desse modelo, nós vamos definir aqui as características em comuns, né, a todos os membros desse modelo e as atividades, né, as ações que cada elemento desse modelo, né, ele vai poder fazer. Tudo bem? Então, olha lá, lembrem sempre dessa questão, né? Não sei se vocês lembram, mas na aula eu até fazia um desenho de uma... Sabe, eu gosto muito de fazer essa comparação. Sabe quando você tem, quando a gente é criança e brinca com massinha, né? E aí você ganha aquelas forminhas de trabalhar com massinha, aí você coloca a massinha dentro da forminha, ela vira aquilo que a forminha representa. Então, olha lá, vamos supor, eu tenho uma massinha, eu quero fazer um cachorrinho, né? Eu sou muito ruim de fazer na mão, mas aí com a forminha, eu coloco a massinha na forminha e aí ela vai transformar algo que não tinha forma naquele modelo, né? Basicamente é isso, né? Seria, a gente pode encarar uma classe como uma forma de dados, né? E aí, quando eu quero representar os dados, eu consigo fazer essa representação através dos objetos. Então, é aquilo que o Gabriel falou. Apesar de todos possuírem características em comuns, né? Cada um tem um valor para cada característica. Então, aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, né? Imaginem uma situação. Nós temos a classe aqui, que a gente chamou de classe empregado, certo? Do círculo central, nós temos algumas formas, né? Eu tenho, por exemplo, um quadrado, um retângulo e um triângulo aqui de ponta cabeça, tá? Essas formas, elas estão aqui para representar os atributos, as características que são iguais a todos os empregados, tá? Só que aí, beleza, eu criei o modelo. Agora, o objeto é como se eu fosse pegar a massinha, colocar dentro desse modelo e tirar a massinha com ele desmoldado, né? Eu vou ter uma representação daquele molde, né? E nessa representação, eu tenho que definir quais são os valores que cada atributo ou cada característica vai receber. Nesse primeiro exemplo aqui, então, eu vou ter um objeto cujo existe um atributo nome, e esse nome vai receber um valor de Joaquim, tá? Olha que interessante, se vocês observarem, olha aqui, ó, estão vendo que o retângulo está pintadinho de branco? Por quê? Quando a gente fala de objeto, a gente pode escolher um atributo para falar da representação dele. Então, nesse caso, a gente escolheu o atributo nome. Então, a gente fala que o objeto da classe empregado, cujo nome é Joaquim, está representado aqui. Um objeto da classe empregado, cujo nome é José, está representado aqui. Um objeto da classe empregado, cujo nome é Maria, está representado aqui. Então, eu tenho ainda outros atributos que representam esse objeto. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia é essa. Então, a partir desse molde, eu consigo criar representações, né, desse modelo, tornar ele ativo. E a partir desse momento que ele está ativo, aí sim eu consigo trabalhar com ele, utilizando valores para os seus atributos e mais futuramente trabalhando com as ações que ele pode realizar. Tudo bem, pessoal? Gabriel, alguma coisa aqui para acrescentar? Não, tranquilo. Beleza. E aí? E aí, cercando esse universo, né, que a gente acabou de criar, esse modelo, né, onde eu defino os atributos aqui no centro, eu tenho os métodos ao redor desses atributos que eles vão, de certa forma, trabalhar, né, com todas as informações que eu tenho disponível nesse modelo. Né? Trabalhar de que forma? Uma das formas é alterando os valores, né, desses atributos. Tudo bem? Uma das coisas, né, que o método pode fazer, né? Então, ele pode acessar os valores, trabalhar com esses valores, manipular esses valores, recuperar esses valores que estão
todos ali disponíveis dentro dos atributos. Certo? Então, aqui em termos de código Java, tá? Aí depois, a parte de codificação, eu e o Gabriel estamos pensando em determinados momentos, a gente abrir realmente o NetBeans e fazer com vocês. Aqui é só um exemplinho para a gente ilustrar o que a gente acabou de falar, né? Então, vamos imaginar uma situação que eu tenho que desenvolver um sistema, tá? E esse sistema, ele vai ter como dado a manipulação de produtos, né? Então, como que eu crio um tipo para representar um produto? Aqui tem um exemplo simplificado, não pensando nos métodos nesse primeiro momento. Então, como a gente viu, a classe ela precisa ter um nome, tá? Por convenção, né, é bacana que o nome da classe, o primeiro caractere comece em letra maiúscula, tá? E uma regra do Java, e aí vocês têm que tomar o cuidado, tá? Se vocês estiverem trabalhando com NetBeans, provavelmente ele já vai fazer isso. Mas se vocês estiverem trabalhando com outro IDE, tem que tomar esse cuidado. O nome do seu arquivo .java, ele tem que ser exatamente igual ao nome da sua classe, porque senão já vai gerar um erro na hora que, futuramente, quando a gente for executar, tá? Então, tome esse cuidado. Então, nesse caso aqui, ó, a minha classe é produto, onde o P do produto é maiúsculo. E ele é sensível ao caso. Então, se você cria uma classe aqui, onde o P de produto é maiúsculo, e depois você salva o arquivo com o P de produto minúsculo, já vai dar erro, tá? E aí, o que a gente está fazendo aqui, ó? Nós criamos a classe e estamos definindo, né, quais características eu vou representar nesse modelo. Então, eu quero ter um código, ele vai usar o tipo primitivo inteiro, tá? Eu quero ter um nome, ele vai usar um objeto, o tipo complexo string, e eu quero ter um preço, ele vai usar um tipo primitivo double, tá? Aqui é só um exemplo para ilustrar. Observem o seguinte, pessoal, também uma convenção de... Convenção, lembra que convenção não é uma regra, tá? Mas é algo que é bacana a gente fazer para ficar padronizado, tá? Então, aqui, ó, atributo, normalmente a gente começa com letra minúscula. Se o nome for composto, a partir do segundo nome, sem espaço, o primeiro caractere vai ser maiúsculo, tá? Então, vamos supor que se eu tivesse escrito aqui, ó, código produto, aí o P eu colocaria maiúsculo. Então, aqui eu tenho o valor do tipo inteiro para representar o código, um objeto string para representar o nome e um valor do tipo double para representar o preço. Evitem colocar caracteres especiais, C cedilha, isso aí é padrão em toda a linguagem, evitem, né? Por quê? Porque as linguagens foram definidas na língua americana e dependendo do compilador pode ser que traga algum erro para vocês aí. E toda a linha, né, em Java, ela termina com ponto e vírgula. Se vocês observarem como que é para criar a classe, por enquanto não se atentem a esse public aqui, nós vamos ter um momento para tratar dele. Por enquanto as classes vão ser públicas, tá? Quando eu estou criando uma classe, eu tenho que falar que eu estou criando uma classe, então public class, nome da classe, abro chaves e fecho chaves. O que eu coloco entre abertura e fechamento de chaves, a gente chama de escopo da classe, né? Ou conteúdo da classe. Tudo que vai ter dentro dessa classe tem que ficar dentro de abertura e fechamento de chaves. E o que vai ter na minha classe, basicamente? Os atributos, as características, né, desse novo tipo de dado que eu estou definindo e os métodos, as atividades. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguém tem alguma dúvida a respeito de como criar uma classe, o que é uma classe? Gabriel, quer completar alguma coisa? Tranquilo, Luiz. Pode ficar tranquilo. Qualquer coisa eu te chamo aqui. Beleza. E aí, pessoal? Aí, peraí, deixa o caminhão passar aqui. Arrancou minha casa fora aqui. Depois que a gente definiu o nosso modelo, né, o nosso tipo de dados, a nossa estrutura, né, de dados que nós vamos utilizar, eu tenho que eu posso, a partir desse momento, criar representações desse tipo de dado, né? E a gente chama de instanciar. O que é esse processo de instanciar? Instanciar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar a memória do computador
para ela receber esse tipo de informação que a gente criou. Então, a gente vai preparar a memória do computador para que ela tenha capacidade de armazenar esse tipo de dado, né, dentro da nossa memória do computador, porque toda variável, como vocês já sabem, ela fica armazenada na nossa memória RAM em tempo de execução, né? Então, eu tenho que falar para a memória RAM assim, o tipo produto, ele vai precisar de um espaço X na memória, né? Então, esse processo a gente chama de instanciação. Então, o processo de você pegar um modelo e representar ele através de um objeto, a gente chama de instanciação. E aí tem algumas regrinhas que nós vamos conversar agora, tá? Aqui é um exemplo, mas depois eu volto no exemplo, tá? Então, vamos supor a seguinte situação. Eu acabei de criar, né, a classe produto e agora eu quero trabalhar com os dados da classe produto, certo? Como que eu faço isso? Eu vou criar uma variável, tá? Essa variável, de que tipo que ela vai ser? Do tipo que eu acabei de criar. Então, se eu criei a classe produto, eu quero trabalhar com a variável produto, né, com o objeto produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o tipo dela aqui. No meu caso, como que fica? Produto e o nome que eu vou dar para essa variável. No meu caso, eu coloquei produto A. Esse comandinho aqui, até então, o que ele faz? Ele cria uma variável, mas só que ela fica, vamos dizer assim, fica inacessível, né? Ela não tem espaço definido na memória. Para mim poder reservar esse espaço na memória e poder trabalhar com a representação de produto através do objeto, eu tenho que usar um comandinho especial aqui, que é o new. New, o que ele faz? Ele faz toda essa preparação aqui, da memória do computador. New o quê? New o tipo que eu estou criando, ou o tipo que eu quero trabalhar. No nosso caso aqui, como nós estamos trabalhando com a classe produto, vai ser um new produto. Se eu tivesse criado a classe cliente, ia ser um new cliente. E assim sucessivamente, seguido de abertura e fechamento de chaves nesse primeiro momento. Tá? E aí, o que vai ser feito quando eu usar o new? Aí sim, ele vai pegar a memória do computador e vai falar, eu preciso de um espaço na memória do computador para armazenar o número inteiro, que vai ser o código, um espaço para armazenar uma variável do tipo string, que vai ser o nome, e um espaço para armazenar uma variável do tipo double, onde eu vou colocar o preço do meu produto. Tudo bem? Que seria esse código aqui, um exemplo de código, tá? Então, aqui, nós estamos criando uma classe para poder trabalhar com o tipo que a gente definiu anteriormente, que é o tipo produto, que é esse cara aqui, certo? Então, vejam o seguinte, nesse exemplo que nós estamos falando aqui, nós temos dois arquivos. O primeiro arquivo vai ser o arquivo produto.java, tá? Esse arquivo a gente está criando a nossa classe, estamos definindo a nossa classe. Só para a gente poder executar o nosso programa, né? Vocês lembram que nós temos que criar o método main, né? Assim como acontece no C, né? Só que o do Java é fácil, é mais fácil que o do C, porque o do C é só main, void main, fica feio, né? O do Java é muito fácil, olha lá, public static void main string args. Não sei se vocês lembram, mas lembra a dica que eu dei para vocês guardarem como é que é o método main no Java? É muito simples, vocês pegam um papel, escreve esse método main aqui, public static void main, abre parênteses, string args, abre, fecha colchetes, fecha parênteses. Vocês vão escrever isso aí num papel. Aí vocês vão colar isso no telhado, no teto do quarto de vocês. E aí o que vocês vão fazer? Antes de dormir, vocês vão fazer a oração e aí vocês dão uma lida, public static void main e dorme. Vai ser rápido para decorar. Tô brincando, pessoal. Não precisa decorar, mas assim, isso aqui vocês vão usar tanto que vai ficar automático, tá? Né, Gabriel? Isso. Depois nós vamos entender o que é cada partezinha, né, desse método main aqui. Mas o que é importante nesse momento, por enquanto, é saber que para o programa ser executado, ele necessita de um método main ou método principal, né? E só vai ser executado o que estiver dentro desse método principal. Se a gente analisar, isso aqui também é uma classe, tá? É uma classe que eu chamei de usa-produto. Dentro dela tem um método. E o que esse método faz? Ele executa
né, o aplicativo. O que está sendo feito nesse método aqui? Vamos analisar um pouquinho aqui. Ó. Então, ó, eu estou criando duas variáveis. Que tipo que são essas variáveis? Elas são do tipo produto. Produto? Tipo produto que eu acabei de definir aqui. Opa! E aí, qual é o nome que eu dei para essas variáveis? A e B. Só que o mais correto não é falar variável. Por quê? Porque elas são de um tipo complexo. Então, eu vou falar que eu estou criando um objeto da classe produto, que eu vou chamar de A e vou chamar de B. Nessa linha aqui, vocês estão vendo o ponteiro do mouse está aparecendo para vocês? Porque para mim está aparecendo. Agora eu fiquei na dúvida, porque eu estou mexendo com o mouse aqui. Sim, tá aparecendo para você. Ah, beleza. Senão eu tô falando que nem bobo aqui. Como se estivesse aparecendo. Mas beleza. Aí, ó, nessa linha aqui, o que eu tô fazendo? Ó, tô falando que A, ela vai ser um novo produto. Então, vocês lembram de toda aquela história de preparar a memória do computador para receber os valores de A? Né? Por quê? Porque A é um tipo complexo, né? Então, a memória do computador tem que saber o que vai ser gravado em A. Né? De uma certa forma, seria isso. Então, eu uso a palavrinha new, seguida do quê? Do tipo do dado que eu estou criando. Como é produto, vai ser produto aqui. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Não esqueçam do ponto e vírgula, tá? E estou instanciando B. E aí existe um comandinho no Java que é para exibir algo na tela, né? E como eu comentei com vocês, os comandos do Java, apesar de serem extensos, eles são de fácil interpretação. Então, olha aqui, ó, o que está falando nesse comando? Ó, sistema, eu quero fazer uma saída. E nessa saída eu quero imprimir uma linha e pular uma linha. Né? Imprimir e pular uma linha. Então, olha lá, ó, sistema, system, out, saída, print, imprimir, ln, pula uma linha. O que eu vou imprimir nessa linha? Eu vou imprimir A. O que é A? É um objeto da classe produto. Eu consigo imprimir A? Vocês vão testar aí depois, não vou falar não. Eu quero imprimir o quê? Eu quero imprimir as informações que existem em A. Como que eu acesso elas nesse primeiro momento? Através do ponto. Então eu coloco o nome do meu objeto, que no caso aqui é A, ponto, o nome do atributo que eu quero acessar o valor. No caso aqui é código. Aqui eu dou um sinal de mais e concateno um espaço vazio. Isso é uma das formas de fazer. É só para ficar um espacinho de um valor para o outro, tá? Novamente aqui, mais a.nome, mais um espaço, mais a.preço, tá? O que vai ser impresso aqui, pessoal? O que vocês acham que vai aparecer nessa linha aqui? Quem que poderia responder aí? Cri, 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 vazio, grilinho. Ô, Luiz, eu consigo compartilhar minha tela? Consegue, Daqui a pouco eu vou querer compartilhar, viu? beleza. Só esperar você terminar aí. Ninguém vai responder? Ninguém respondeu. Pessoal, vai estar vazio, né? Por quê? Em nenhum momento eu fiz atribuição de valores, né? Vocês lembram, se a gente puxar esse slide aqui, ó. Opa, cadê? Olha aqui, ó. Eu só instanciei. Quando instancia, ele coloca um valor padrãozinho aqui, né? No caso, para inteiro é 0, para double é 0.00, e a string ele cria uma nova string, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai imprimir os valores padrão, tá? E aí, agora, ó, se vocês observarem nas linhas a seguir, eu estou atribuindo o valor. Primeiro momento, estou atribuindo o valor para o objeto A, código, nome, preço, e imprimo. Agora sim, vai aparecer 10, parafuso, 0.50. E agora, nesse segundo momento, estou atribuindo valores para o objeto B. Com quais atributos? Código, nome e preço. E imprimo de novo aqui. Ok? Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que nós vimos até agora? Como criar uma classe, como criar um atributo e como criar, instanciar e trabalhar com o objeto. Ok? Gabriel, você quer mostrar agora? Posso. Posso sim. Pode. Peraí, deixa eu cancelar o meu, você mostra aí. Feito. Pode compartilhar. Achei.
Vocês estão visualizando minha tela? Pareceu um tigre aí. Isso, então tá bom. Pessoal, eu queria fazer a pergunta assim, você entendeu essa ideia da classe aí que o Luiz falou? Tem alguma pergunta ou não? A pergunta que eu queria fazer, e aí seria importante vocês, de repente, se manifestar, é o seguinte: o que acontece nessa classe produto aí que o Luiz está explicando? O que acontece se a gente tivesse um programa onde não usasse orientação objeto? Como é que a gente faria isso, né? Se a gente for olhar, a gente vai pensar o seguinte, né? Lá, o Luiz, na classe produto, a gente tem lá 3 variáveis, não é isso, o Luiz? Que era nome, qual Isso. é o nome, quais eram? Código, nome e preço. Código, nome e preço. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, quando a gente cria a classe, então o Luiz criou uma classe lá, ele criou uma classe, perdão, desculpa, ele tem uma classe, na verdade é a classe produto, e aí ele criou uma variável. Então, eu vou chamar essa variável aqui, ó, esse retângulo que vocês estão vendo na tela, vai ser a nossa variável, que ele chamou de variável A. Essa aqui é a nossa variável A, da classe produto. E aí, então, ela tem 3 atributos. Então, como ela tem 3 atributos, a gente pode pensar o seguinte, ela tem esse cara aqui, ele tem 3 atributos. O primeiro é o identificador, não é isso, Luiz? Isso. É o identificador. Então, vamos supor que o identificador dela aqui, ó, seria 1. Né? Então, aqui seria, eu não lembro o nome certinho aí, é ID, né? Depois, o próximo, qual que era o nome do atributo aí, Luiz? É nome. Nome. Então, aqui seria o nome, né? Nossa vida, hein? O mouse aí, nome. E o outro, qual que era? Aí é preço ou valor. Aí fica... Preço, né? Então, vamos pôr aqui, ó. Preço, PR, tá? Então, o que acontece? Aí vamos supor que o nome aqui, por exemplo, seria algo do tipo, é um produto, né? Então nós vamos chamar ele aqui, esse produto é uma maçã, por exemplo. E aí nós vamos colocar aqui o preço dela, sei lá, é R$2 o quilo, sei lá, R$10 o quilo, né? R$10 o quilo. Tá aí, né? Esse é o preço. Na verdade, como é double, né? Então é 10,00. Então perceba que isso aqui eu tenho, então, essa variável, e é isso que eu gostaria de destacar, que o Luiz está falando, essa variável aqui, ó, essa variável A, ela é composta por 3 outras variáveis, que é a variável ID, a variável nome e a variável PR. Então, isso é interessante, porque agora, imagina o seguinte, se eu tiver uma variável B agora, que é o que ele coloca lá, eu vou ter de novo 3 espaços, só que eu tenho o ID, eu tenho o nome, eu tenho o PR. Então, de repente, o ID desse cara é o 2. Essa aqui seria, sem ser a maçã, deveria ser, por exemplo, sei lá, pera, né? É a pera. E aí o custo aqui, sei lá, é R$12, por exemplo. R$12,50, por exemplo. Entendeu, pessoal? Então, eu consigo, então, agora, reunir essas variáveis que vão representar, perceba que B é um produto, né? Então, o B, ele representa um produto do mundo real, né? E isso é interessante. Se eu não trabalho com orientação a objeto, eu ia ter que criar a seguinte situação, ó. Eu teria que usar aqui, ó, por exemplo, eu teria que criar, por exemplo, se o ID é int, eu ia ter que fazer int ID de A, depois eu ia ter que fazer ID de B, por exemplo, que ficou grande aqui, deixa eu fazer menor, eu ia ter que fazer int ID de A, posso até fazer assim, int ID de B, e assim por diante, né? Ou então poderia fazer agora, por exemplo, float preço de A e preço de B. Vocês conseguem perceber que vai começar a ficar um negócio muito desorganizado do ponto de vista do código, se a gente fosse trabalhar num código C, tá? Por exemplo, numa linguagem C, por exemplo. Obviamente que a gente tem, né? A gente tem em C, a gente tem um registro. No fundo, a classe é uma ideia de registro, onde eu consigo agregar
essas variáveis que vão representar uma outra entidade do mundo real. Certo, pessoal? Ajuda esse esclarecimento ou não? Luiz? Perfeito, meu amigo. Isso aí. Vamos ver agora se alguém comenta aí, se está entendendo, se não entendeu nada. Se não estiver entendendo também, vale a pena, hein? Vale a pena falar aí. Vamos lá? Ninguém tem nenhuma pergunta? Manda uma mensagem aí no chat. Pessoal, muito importante, porque isso que nós estamos falando agora é a base da orientação a objeto, é a base, né? Se não ficar muito claro isso, nós vamos ter problemas lá na frente. O João está colocando aqui que vai entender melhor na hora de fazer os exercícios. Então, beleza, não deve estar ficando... Então tá bom, depois a gente vai ver isso aí. Beleza, Luiz, deixa eu compartilhar aqui. Você pode... Aqui, achei. Pronto. Beleza. A Thaís colocou que olhando parece ok. Beleza. Beleza. Show de bola. Então, continuando aí o conteúdo que a gente pensou... Oi, pode falar. Quem está falando? A Gabriele. É porque eu e a Manu, a gente não conseguiu achar onde fica o chat. Quando aparece, tá falando que tem que fazer parte do grupo, alguma coisa assim, deixa eu ler. Que tem que fazer parte de membros da equipe. Você está aparecendo aqui para mim como convidada. Você entrou com o seu e-mail institucional? Eu não tenho e-mail institucional. Ah, então é isso, Gabriela. Porque o que acontece? Provavelmente, como você não tem o e-mail institucional, ele entra como convidado. Por quê? Porque o IF tem uma parceria com a Microsoft, onde todos nós temos acesso, né, de forma mais ampla ao Teams, tá? Mas depois eu vou tentar te cadastrar mesmo sendo e-mail sem ser... Ô, professor. Oi. O meu está cadastrado com o e-mail institucional, só que não está aparecendo também o chat. Tá, você está onde? Pelo computador ou pelo celular? Pelo celular. Pelo celular eu preciso testar para te falar melhor. Porque no computador aparece a opção aqui, né? Não sei se no celular. Alguém mais está pelo celular? Eu tava pelo celular antes, aí também não aparecia nada. Também não aparecia. Alguém está usando pelo celular? Conseguiu trabalhar no chat aí? Mas isso aí a gente vai ajustando, tá? Mas o Gabriela, quem que é a outra? A Manu falou que não tinha conseguido. Não sei se ela conseguiu agora. Sou eu, professor. Tá. Por quê, gente? Também não, é até bacana se vocês conversaram com a gente também, né? Estamos com saudade de ouvir vocês, de ver o rostinho de vocês aí, tá? Então não tem problema nenhum se vocês quiserem perguntar por voz, tá? Aí vai de cada um, tudo bem? Sem timidez, né? Envergonhado. Mas eu e o Gabriel também, a gente tem vergonha de ficar falando, você acha que não? Pergunta pro Gabriel para você ver. Prefiro ficar em silêncio, viu? Eu tô com vergonha. Pessoal, vamos continuar aqui. Estamos quase... Vai ultrapassar um pouquinho mais de 1 hora, tá? Eu acho. Vou tentar manter o tempo aí, mas vai passar um pouquinho, porque tinha bastante coisa para a gente revisar, tá? Ó, eu vou colocar de novo a apresentação. Se aparecer, vocês me falem, por favor, aí, tá? Tá aparecendo? Sim. Então, imaginando que a gente já entendeu razoavelmente aí como que eu crio uma classe, como que eu crio um atributo, vamos agora relembrar uma das formas que a gente tem no Java para pedir para o usuário entrar com uma informação. Né? Por quê? Porque os exemplos que a gente mostrou até agora, o próprio programador, né, ele já colocava uma informação fixa, né? Mas nenhum programa vai funcionar assim. Todo programa que a gente fizer que vai ser executado, ele vai ter que ter uma entrada de dados para o usuário, inserir informação, nosso programa processar aqueles dados e aí depois trazer alguma saída, né? Basicamente é isso o fluxo de um programa normal. Então o Java, ele dispõe de uma classe, que a gente chama de classe scanner. Essa classe ela fica escaneando, entre aspas, a entrada de dados que o usuário vai fazer. Tá? Então, como que eu trabalho com essa classe aqui? Ó? Primeira coisa, eu tenho que criar um objeto dessa classe. Então, aqui, ó, scanner SC,
e vou instanciar esse objeto. Só que diferente do que a gente viu agora, que era só abrir e fechar, na hora que eu for instanciar um objeto dessa classe, eu vou informar que vai ser uma entrada de sistema, system.in, para ele poder entender que é para escanear o quê? A entrada de sistema, que é onde a gente vai conseguir capturar os dados que o usuário vai fornecer para o nosso programa, tá? E aí o que é bacana de usar a classe scanner na leitura de dados, captura de dados, é que eu já consigo trazer o dado no formato que eu vou precisar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor, eu vou precisar um dado do tipo float. Então, lá, criei uma variável do tipo float, que eu chamei de numF, e mandei ler o dado já no tipo float. Como que eu faço isso? Objeto da classe scanner, ponto. Aí tem um método dentro da classe scanner que ele consegue ler o dado no formato float. Isso acontece para o formato inteiro, nextInt, byte, nextByte, long, boolean, double, e quando eu quero trabalhar com string, aí eu tenho que usar o nextLine, tá? Porque ele vai ler uma linha inteira de captura de dados. Tudo bem, pessoal? A gente chegou, acho que, a trabalhar um pouquinho com a classe scanner antes antes da pandemia aí, certo? Então, essa aqui é uma das formas, né, que existem no Java para a gente trabalhar com entrada de dados. Agora vai entrar talvez o assunto um pouco mais cabeludo aí da nossa revisão, que é o assunto que dá bastante dúvidas, né? Que é a parte de método, né? Então, a partir desse momento, a gente vai conseguir depois, né, da gente ver essa questão dos métodos, ter a nossa classe completa, né? A gente vai criar a classe, vai ter os atributos e vão ter as ações ou os métodos. Basicamente, como é a sintaxe, a forma de escrever um método? Ela tem esses elementos: o qualificador do método, o tipo de retorno do método, o nome do método, abro parênteses e coloco os parâmetros ou informações que esse método vai receber. Tá? Qualificador, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com público. Tá? Tipo de retorno. Qual é o tipo de informação que aquele método vai retornar? Tá? Nome do método, também seguindo uma recomendação, começa-se com letra minúscula se o nome for composto. O primeiro caractere do segundo nome, letra maiúscula, como está o exemplo aqui embaixo. Ó, método imprime, aí ó, variação dele, método imprimir frase. Né? Vocês estão vendo que imprime minúsculo, frase F maiúsculo. Isso é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Tá? Então, aqui um exemplinho bem simples. Tá? Esse exemplo eu chamo assim, seria uma representação de um método com tudo, né? Por que com tudo? Porque esse método aqui, ele tem um retorno definido, ele recebe parâmetros e retorna valor. Né? Que seria assim, o método mais completo que a gente tem. Por quê? Porque a gente pode ter variações de como criar um método. Eu posso ter um método que não retorna nada, né? Que o retorno é void, e não tem parâmetro, então ele não vai ter o retorno. Tá? Esse caso aqui é específico, ele tem tudo, né? Ele tem um retorno definido, recebe mais de um parâmetro, inclusive, e ele retorna uma informação. Então, ó, como que eu trabalho com o método, então? Então, aqui eu criei uma classe, que eu chamei de método 03, tá? E criei o método. A criação do método segue a sintaxe: qualificador, tipo de retorno, nome do método, abre parênteses, parâmetros, fecha parênteses, abro chaves, abertura e fechamento de chaves define o escopo do método, o que vai ter dentro do método, e a palavra return é só quando eu tenho um tipo de retorno. Tá? No caso aqui, o que está fazendo? É um método para somar as variáveis que vão vir por parâmetros A e B e retornar a soma delas, tá? Como retorno desse método. E o tipo aqui foi definido como inteiro. Então, o que vocês têm que ficar atentos? Na hora de criar os métodos, tá? Eu tenho que ver qual é o tipo que eu quero retornar. Se eu estou criando um método que não retorna a informação, que eu não quero retornar a informação, não preciso retornar uma informação, eu vou usar uma palavrinha específica do Java aqui, que é void. Tudo bem? Se eu tenho um método que não vai receber parâmetros, eu vou deixar vazio o parênteses. Tá? Caso o meu retorno seja void, essa palavra return ela não vai existir. Outra coisa importante, caso o meu retorno não seja void, obrigatoriamente
eu vou ter que ter como última linha do meu método essa palavrinha return, retornando algo igual ao tipo definido aqui como retorno. Não adianta, por exemplo, eu definir o retorno como inteiro e depois colocar o return, né, a palavrinha return, e retornar uma string, por exemplo, ou um float. Ele vai dar erro. Tem que bater as informações, né? Se eu falei que o tipo de retorno é int, na hora de retornar o dado ou a informação, eu tenho que ser o mesmo tipo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O construtor não, por enquanto não. Pessoal, isso aqui é bem rápido, tá? Quando a gente estava antes da pandemia, a gente ficou falando várias coisas a respeito de método, tá? Isso aqui é só assim, o resumão do resumão. Não sei se o Gabriel quer comentar alguma coisa, mas isso talvez vai ficar mais claro exercitando também, como o João já falou aí. Não, pode, eu acho que tá legal, Luiz. Qualquer coisa eu falo. Tá bom. E aí, pessoal, existe algo importante a falar, é o seguinte, vocês perceberam que quando a gente criou um objeto da classe produto chamou de A, na hora que a gente instanciou, né, esse objeto, a gente colocou o parênteses vazio. E quando a gente estava trabalhando com a classe scanner, a gente colocou uma informação dentro do parênteses, correto? Existe uma ação especial dentro de uma classe que a gente chama ela de construtor. O que ele faz? Ele vai ser executado, ele vai ser chamado toda vez que você usar a palavrinha reservada new. Ele é muito parecido com o método, mas ele tem as suas diferenças, tá? Primeira diferença básica. Todo construtor não tem retorno. Segunda, todo construtor, ele obrigatoriamente... Espera, deixa eu passar o caminhão. Só faltou buzinar para a gente. Todo construtor, obrigatoriamente, ele vai ter o mesmo nome da classe. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, ó, criei um construtor. Esse construtor não recebe nenhum parâmetro. Tá? E o que está fazendo nesse construtor? Quando ele for executado, ele vai pegar o nosso atributo cidade dessa classe cliente aqui e vai inicializar esse atributo com o valor Indaiatuba. Aí eu criei uma derivação desse construtor, onde eu especifico um parâmetro, ele vai receber um parâmetro, e o que vai fazer dentro desse construtor aqui? Ó? Ele vai inicializar o nome desse cliente com o parâmetro que está sendo enviado, que é do mesmo tipo, né, string, e vai colocar a cidade como Indaiatuba. E aí? E aí, quando eu for criar um objeto dessa classe aqui, eu posso escolher qual opção de construtor eu vou usar. Se eu quiser criar um cliente e já definir o nome dele, eu uso a segunda versão do meu construtor. Se eu quiser criar um novo objeto da classe cliente e não especificar o nome, eu uso a versão do construtor 1. Tá? E aí eu posso brincar dentro desses construtores, né, e trabalhar de acordo com a minha necessidade. Então eu posso ter várias definições de construtores. Tá? Quando a gente... uma coisa importante, a partir do momento em que eu defino um construtor na minha classe, né, eu tenho que eu me proponho a definir um construtor, eu tenho que definir o construtor padrão também, né? Que é importante. Quando a gente não define nenhum construtor, automaticamente ele entende que a classe tem um construtor padrão. O que é esse construtor padrão? É aquele construtor onde não recebe nenhum parâmetro, ele não faz alteração de nenhum atributo, tá? É de praxe também, em algumas situações, a gente criar o que a gente deu um apelido aí de construtor full, construtor completo. O que esse construtor faz? É um construtor onde eu recebo como parâmetro valores para todos os atributos da minha classe. E aí eu já inicializo esse objeto com valores que foram já definidos na construção dele. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como utilizar os construtores. Então, aqui, ó, eu criei um objeto da classe cliente, que eu chamei de C1, e estou chamando o primeiro construtor. O que ele faz mesmo? Ele só pega o atributo cidade e coloca como Indaiatuba.
criei um objeto da classe cliente, chamei de C2, estou chamando o segundo construtor. Opa, apertei errado aqui, gente, desculpe. O que ele faz? Ele vai receber o nome, vai colocar no atributo o nome e vai colocar a cidade como Indaiatuba, tá? E aí, aqui ele manda imprimir os valores que estão dentro dos atributos da classe cliente. Basicamente é isso. Beleza? Depois a gente vai ver mais a respeito de construtores, né? A gente vai fechar algumas regrinhas com vocês, construtor vazio, construtor full, construtor padrão, tá? Mas basicamente é isso, tá? Professor, Pode falar. esses slides vai estar no Moodle ou no Teams? Vai estar em algum lugar? Posso colocar, na verdade eu posso deixar lá no Moodle para vocês, tá? Esses slides, se vocês observarem, são os slides que a gente utilizou antes da pandemia, mas eu vou deixar esse aqui que está bem resumido, essa nossa revisão de PO, e aí vocês podem olhar ele também. Tudo bem? Tudo bem, né, Gabriel? Deixar lá. Ok, tudo bem. Tudo bem. Beleza. Pessoal, e para fechar aí a questão de métodos construtores, mas só para nível de curiosidade, tá? Talvez a gente utilize isso numa situação ou outra. Nós temos a opção que a gente chama de sobrecarga de método. O que é isso, né? Trocando em miúdos. Eu posso criar, né? Se eu tentar criar dois métodos com o mesmo nome, idêntico, ele vai dar erro. Mas eu posso definir esses métodos com o mesmo nome, mas com a sintaxe diferente, onde eu tenho uma pequena variação na hora de criar a sintaxe do método. Nesse exemplo aqui, ó, eu criei uma classe que eu chamei de método 4, tá? Coloquei o método main dentro dela mesmo para executar ela mesmo, tá? Não é uma coisa que a gente vai costumar fazer muito, mas pode acontecer. E criei os métodos dentro dessa classe aqui. Qual o método que eu criei? O método área, tá? Só que se vocês observarem, o segundo método chama área. O terceiro método chama área, tá? O retorno do primeiro método é double. Do segundo método é double. Do terceiro método é double. O que difere o primeiro método área do segundo e do terceiro? A quantidade de parâmetros e o que é feito dentro do método, correto? Por que é interessante, às vezes, a gente criar um método com o mesmo nome? Porque lembra que eu falei para vocês que é interessante na orientação a objeto, o método ele está ligado à ação que ele vai fazer? Então, esse exemplo aqui é muito clássico. Por quê? Porque eu tenho uma classe em que eu preciso calcular a área. A área do quê? Ela pode ser a área de um quadrado, ela pode ser a área de um retângulo e ela pode ser a área de um cubo. O que muda da área de um quadrado para a área de um retângulo e para a área de um cubo? As informações, né, que eu preciso capturar e o cálculo que é feito para calcular a área. Mas, no fim, ela tem a mesma função, que é calcular a área. Só vai mudar as informações que ela vai receber. Então, a ação que esse método vai fazer é calcular área, tá? E aí a gente pode usar um recursinho aqui que existe dentro do Java que a gente chama de sobrecarga de métodos. O que é isso? Você, de uma forma bem simplificada, é você... Deixa eu passar o carro aí. É você atribuir mais de uma tarefa ou mais de uma ação, né, para o mesmo método. Eu só consigo fazer isso se eu fizer essa diferenciação aqui. Ok? Então, nesse primeiro exemplo, ó, esse primeiro método área, se a gente observar, o que ele está fazendo? Lado vezes lado. Né? Então, onde eu tenho uma situação em que a área é calculada com lado vezes lado? Um quadrado. E aqui? Esse é do retângulo. Por quê? Porque eu preciso saber, os lados são diferentes, né? Então, eu preciso saber o valor de um lado, do outro. E do cubo. Lado vezes lado vezes lado. Então, aqui é só para exemplificar essa última possibilidade que a gente tem aqui, ainda falando de métodos, que seria sobrecarregar um mesmo método com mais de uma função. Beleza, gente? Esse é o nosso último slide. Alguém tem alguma dúvida? Gabriel, quer finalizar com alguma questão? Tudo bem, Luiz, tudo bem. Vamos. Pessoal, esse primeiro resumo, eu acho que a gente encerra por aqui, tá? É lógico que ficou um pouquinho maior, né, a aula, passou aí 12 minutos. Ficou uma aula um pouquinho extensa, porque a gente tentou trazer para vocês tudo o que a gente tinha visto de forma muito resumida antes da pandemia. Para a partir de agora, nós temos condições de trabalhar com novos conteúdos, tá? Então, qual que é a ideia? Que essa aula está sendo gravada, né? Quem não pôde participar,
que assista essa aula depois, tá? Se tiver alguma dúvida, converse com a gente durante a semana, pode mandar WhatsApp, e-mail, tá? A gente tenta aí responder na medida do possível. Se for o caso, a gente entra numa conferência para conversar. Dê uma olhada nos slides e a gente vai propor para vocês uma listinha de exercícios, tá? Assim como eu comentei com a turma aí de AW1, a lista de exercícios é importante, porque ela está valendo, né, além de uma nota da avaliação, ela vale como a presença de vocês, tá? Beleza, gente? Acho que é isso. Professor, Sim. essa lista aí, ela vai ser somente em um programa? Essa lista que vocês vão passar? Não, como assim você fala? Eu não entendi a tua Para pergunta. fazer os exercícios. Não, você vai criar, por exemplo, você viu que na hora que eu falei da classe cliente e depois eu falei da classe usa produto e usa produto, eu Sim, o falei programa, eu tô falando, tipo assim, que nem usa o NetBeans ou alguma coisa isso. assim. É Pode ser, somente. pode Ah, ser. tá. O NetBeans, pessoal, é o que a gente estava utilizando nos laboratórios, porque ele já vinha instalado também, é uma ferramenta que a gente já utiliza há alguns anos, tá? Eu não sei se vocês vão ter condições de usar ele na casa de vocês, tá? Algumas pessoas entraram em contato comigo que estão tendo dificuldades para instalar ele, né? O Java, é assim, ele não tem uma obrigatoriedade de usar uma determinada IDE ou outra IDE. Eu consigo, por exemplo, se eu abrir o bloco de notas e criar os códigos e salvar como .java, eu consigo executar. O NetBeans é bacana porque ele cria a história de projeto, né? E dentro do projeto eu posso ter vários códigos, tudo bem? Então, quem estiver trabalhando com o NetBeans, na hora de enviar a atividade, pode enviar o projeto. Quem não tiver, o que eu aconselho vocês fazerem? Pegar a pastinha onde vocês salvaram os códigos-fontes de vocês, compactar todos os códigos-fontes e enviarem. Tudo bem? É isso, né, Gabriel? É isso, Luiz. E eu queria acrescentar uma informação aí para vocês, que é o seguinte: nós temos um aluno que ele é monitor, e aí eu queria passar os horários, talvez a gente colocar os horários dele lá no Moodle, o Luiz, para o pessoal ter acesso. E aí eu não sei se esse atendimento seria pelo Teams ou seria por um outro canal, de maneira que o pessoal também possa falar com o monitor para tirar eventualmente dúvidas, Luiz. Tá? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar no chat aqui, ó, os horários dele, né? Mas aí precisaria ajustar. Ó, tô colocando no chat aqui, ó. Então, segunda-feira das 10 ao meio-dia, terça dá umas 3, quarta dá umas 3, quinta dá umas às 2 e sexta dá umas 4 horas da tarde, tá? Esses são os horários dele. Mas aí ele precisaria entrar no Emerson, o aluno monitor, tá? Aí precisaria entrar talvez aqui no Teams, né, Luiz? O que você acha? Sim. A gente poderia criar um canal aqui no Teams só de plantão de dúvidas. E aí, todo dia, nesses horários, ele abriria, né, uma reunião no Teams e ficaria disponível aí para o pessoal, né? Podia Eu deixar. acho que ajuda também a tirar dúvidas. Pode ser junto com a lista de exercício, obviamente. Tá bom? É isso. E Professor, vai ter exercício essa semana? Sim, vai ter. Eu e o Gabriel estamos fechando aí, porque assim, nós estamos estudando um modelo de como colocar esse exercício para vocês, tá? Inicialmente, no laboratório, a gente tem a facilidade de passar uma listinha em PDF, vocês fazerem a aplicação e mandar para a gente. Mas nós estamos estudando uma outra forma para ajudar até o pessoal que não está conseguindo instalar aí o NetBeans, né? De talvez colocar o código no próprio Moodle, né, Gabriel? A gente está vendo a viabilidade aí de fazer isso acontecer. Isso mesmo. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: com essa migração do Moodle para o servidor da reitoria, ficou faltando algumas configurações. E aí eu pedi para o pessoal da TI, eles me liberaram isso ontem, né? Então aí a gente tem um tempo aí para poder organizar essas questões. Mas a ideia é que vocês façam os códigos direto no Moodle. Essa é a ideia que a gente está buscando, que aí vocês fazem direto aqui, tá? Tudo bem? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Ó, eu vou encerrar a gravação, pessoal. E
assim que ela estiver disponível, que ela demora um tempo para gerar, porque vai gerar o vídeo e tal. Assim que estiver disponível, eu faço como eu fiz ontem. Eu coloco lá no grupo para vocês, tá? Poderem acessar, combinado? Show.